Desde a antiguidade, as relações entre literatura, religião e misticismo têm resultado em histórias marcantes e iluminadas. Nessa chave, nomes como William Blake, Otávio Paz, Alan Moore e Raquel Polack têm exemplificado a aproximação de sistemas místicos como fomento à criação literária. Mas e quanto aos sistemas místicos serem usados para a compreensão da criação e de seus criadores? Para este painel da FLISM, Enéas Tavares receberá a tradutora, pesquisadora e editora Márcia Heloísa para uma reflexão sobre astrologia e literatura, num passeio pela vida e pela obra de Edgar Allan Poe a partir de sua conjuntura astrológica. Por favor, fiquem muito à vontade. Então, como mediador, eu vou tomar a palavra. Primeiramente, só fazendo um registro aqui, um agradecimento à fala inspiradora, à aula, enfim, que a professora Renata nos deu, e respondendo pontualmente ali a uma observação, né? Sim, nós temos um fantástico brasileiro, nós temos um fantástico brasileiro feminino. Aqueles que estiverem conosco amanhã nas nossas atividades culturais na UFSM Silveira Martins vão poder visitar a exposição. Nós temos uma exposição permanente do Fantástico Brasileiro em Silveira, e é uma exposição voltada para escolas de ensino médio, com uma aula a respeito de 200 anos de literatura fantástica no Brasil, incluindo a autoria feminina. Tem um painel especial ali sobre as nossas grandes autoras, né, do Brasil, de ficção científica no século XX e no século XXI. Aqueles que quiserem, né, estar com a gente amanhã, ainda tem 20 lugares aproximadamente no ônibus, que vai partir da UFSM, então fica aqui o convite, o link de inscrição para a viagem de amanhã está no e-mail que vocês receberam hoje. Começando oficialmente o nosso painel de literatura e magia. Como mediação, antes de passar aqui a palavra, né, a nossa convidada de honra, né, que é Márcia Heloísa, convido vocês a fazer um pequeno passeio, um rápido passeio, por dois extremos da linha do tempo daquilo que nós chamamos de literatura. Começando aproximadamente 3.000 anos atrás, nós temos Ulisses, na sua incansável busca, né, por retornar à casa e ao lar, indo parar na ilha de Circe, no palácio de Circe, no território, né, dessa bruxa que transforma homens em porcos. Talvez um século antes, um século depois, no mesmo período, quando os autores, né, vão produzir aquelas histórias que vão ser registradas na Bíblia, nós temos um rei muito nervoso chamado Saul, que está um pouco preocupado, né, em ter o seu lugar suplantado por Davi, e o rei Saul vai consultar aquela que ficou conhecida na tradição literária como a bruxa de Endor, ou a feiticeira de Endor, para que, através, né, das suas técnicas mágicas, eles consigam trazer o espírito do profeta Samuel para dizer se ele vai ter vitória ou fracasso numa guerra futura. Num extremo, literatura greco-latina e literatura judaico-cristã, nós já temos a ficção e a narrativa falando, né, de bruxas, de magos, de poções. No outro extremo, nós temos o século XX e a nossa literatura fantástica, né, com aqueles que viajaram com Frodo e Sam pela Terra-média, com a ajuda, né, do mago Gandalf, né, e todos os seus poderes, enfim, né, e tudo aquilo que a trilogia do Senhor dos Anéis nos faz acompanhar em termos de magia. Muitos de vocês, e muitos de nós, começamos talvez a adorar a literatura com uma série chamada Harry Potter, que é uma série inteira a respeito de uma escola de magia. E só aqui a gente tem, nesses dois extremos da literatura, a exemplificação do que a gente vai ver no nosso encontro desta tarde, nos próximos 40, 50 minutos. Que é, de um lado, a utilização da magia, ou daquilo que a gente compreende, né, enquanto magia, nos mais variados aspectos, pela literatura enquanto fomento à imaginação, enquanto fomento a histórias. É um tipo de utilização que não entra no mérito se a espiritualidade, se a magia em si, ou os poderes arcanos existem ou não. O fato é, nós temos símbolos, nós temos signos, nós temos imagens que a literatura vai usar
para ilustrar e para evidenciar uma série de histórias. E nós temos também, por outro lado, alguns outros autores que vão usar a magia de uma forma muito séria enquanto, né, um sistema de abertura das portas da percepção. Estamos falando, né, de poetas, de romancistas, de escritores e de escritoras que compreendem a própria literatura como uma metáfora, né, para essa atuação ou para essa criação mágica de tirar histórias da cartola para emocionar, para modificar, para alterar a forma como a gente vê o mundo. E se a nossa compreensão do mundo é linguagem, e se a magia é, né, na sua própria origem xamânica, via Otávio Paz, aquela malha ou aquela matriz que vai envolver as palavras e as frases, quando nós nos comunicamos, quando nós falamos, quando nós lemos e quando nós escrevemos, é como se nós invocássemos os nossos grimórios pessoais. E é com essa chave dos livros que nos encantam, né? A FLISM é uma festa literária que homenageia esses amuletos, né, que todos nós usamos nos nossos estudos, nas nossas aulas, que nós damos as boas-vindas à nossa convidada dessa tarde, Márcia Luiza, que vem nos visitar novamente aqui na FLISM, já participou de um painel digital durante a FLISM em casa, falando sobre Vitorianas Macabras. Ano passado esteve aqui conversando conosco sobre a tradução dela de O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e agora volta, né, para conversar com a gente a respeito de duas palavras que exemplificam o título desse painel. Se é literatura e magia, vamos conversar um pouquinho com Márcia Luiza a respeito de um grande escritor que define literatura para muitos de nós, Edgar Allan Poe, e um determinado conhecimento, prática ou saber da magia, que é a astrologia. E aí eu começo, Heloísa, te agradecendo por estar aqui conosco na FLISM, fazendo uma brevíssima apresentação. No decorrer da nossa conversa, talvez outros detalhes, né, da atuação profissional e também artística de Heloísa venham à tona, mas eu começo dizendo que é, né, uma colega de letras como nós, doutora em letras, uma estudiosa do horror, uma estudiosa do terror, uma tradutora de literatura, uma editora. Atualmente, Márcia Luiza é gerente editorial da Dark Side Books, a editora que foi mencionada, né, pela professora Renata anteriormente. E é a partir desse combo da leitora, da editora, da tradutora, né, da autora, enfim, da pesquisadora, que eu faço a primeira pergunta a ela, que é: como teve início esse duplo interesse, de um lado por Edgar Allan Poe e do outro por astrologia? Em primeiro lugar, queria agradecer por estar de volta aqui a essa festa, essa lindíssima festa literária. Agradecer aos professores Enéas, Raquel e Gerson, e dar as boas-vindas a todos a esse momento mágico, extravagante que teremos aqui hoje à tarde. Espero que seja inspirador, espero que seja revelador e espero que desperte em vocês também interesse, não só pelo nosso Poe, que eu acho que muita gente já o tem como um caro autor e um autor muito caro, e também na astrologia. Então quero fazer esse convite para que a gente possa sempre, como bem disse o Enéas, né, entender que a gente trabalha com palavras, né, que já são iminente, predominantemente mágicas, já fazem parte da magia, já fazem parte. O processo de escrita é um processo alquímico, é esse processo do chumbo ao ouro. E então tudo que a gente faz passa muito por isso, né? Agora, pontualmente, respondendo a tua pergunta, eu sempre fui muito fã do Edgar Allan Poe enquanto leitora, sempre fui uma fã do horror. Eu acho que é um pouco autoexplicativo o trabalho da Dark Side, sou tradutora do horror, fiz mestrado e doutorado estudando o horror a fundo. Então, Edgar Allan Poe sempre foi um dos meus ilustres. E eu sempre fiquei muito fascinada por ele, mas o meu encontro com ele se deu em sala de aula, dando Poe para os alunos. Eu acho que no olhar, na cintilância do olhar dos alunos, na surpresa dos alunos com cada conto, cada passo, cada canto, cada sombra dos contos do Poe, eu o redescobri. E eu redescobri com uma imensa potência. E eu costumo brincar que uma das coisas mais lindas que eu escutei em sala de aula na vida foi uma aluna que me disse: esse Poe é muito bom, por conta dele eu perdi 2 ônibus para chegar aqui na faculdade.
porque ela começou a ler aquela coisa famosa do Poe, né, que os contos têm que ter o tamanho para você ler de uma vez só. E ela começou a ler e não chegava nunca para a aula, não chegava nunca, e chegou com essa deliciosa máxima de que o Poe realmente era muito bom, que fazia até perder ônibus. E depois, num período muito assim, triste, melancólico e de um encontro muito profundo comigo, que foi a perda da minha mãe, surgiu o convite para ser a tradutora do Poe, né, para Darkside. Estava começando o nosso selo de livros de horror clássicos, o Medo Clássico, e eles pretendiam fazer essa primeira edição dos contos do Poe. E foi delicioso, foi um passeio por essa galeria de personagens do Poe, foi um mergulho muito profundo, como eu jamais tinha feito antes, na vida e na obra do Poe. E a gente tem orgulho de ter hoje em dia esses 2 volumes, que depois vou passar aí para vocês darem uma olhada, amealhando um pouco da seiva do que é a escrita do Poe. A gente trouxe também alguns poemas e eu fiz uma pesquisa biográfica nas cartas, na correspondência do Edgar Allan Poe. E então também foi muito bacana compreender esse artista, esse poeta, esse autor, esse visionário, a partir dessa correspondência íntima. Nesse meio tempo, sempre gostei muito, comecei a estudar tarô quando tinha 13 anos, e gosto bastante do tarô, você vai falar um pouquinho de tarô também, e pouco mais tardiamente tive meu interesse despertado pela astrologia, e foi de todos o saber, como disse você, arcano, que mais me interessou. Eu nunca fui uma boa aluna de matemática, sempre tive um pouco de estranheza com a aritmética, mas surpreendentemente é o lado do cálculo na astrologia, da precisão. A astrologia é menos divinatória e mais detalhista, metódica, precisa. Ela envolve cálculo, ela envolve simbologia, ela envolve psicologia analítica, várias coisas que me interessavam. E então eu resolvi me dedicar, sou formada pela Escola de Astrologia da Cláudia Lisboa e depois disso fiz cursos complementares e costumo brincar que se eu não trabalhasse com livros, certamente trabalhava exclusivamente com mapas. Então, para organizarmos o nosso painel, nós vamos dividir, né, a nossa conversa em 2 blocos. Tá? Vamos já devolver a palavra à Márcia Luísa, para que ela possa nos falar sobre um estudo possível, ou uma compreensão possível da vida e da obra de Edgar Allan Poe a partir do seu mapa astral. Depois disso, eu preparei pouquíssimas lâminas com algumas indicações de leitura para muitos de vocês que estão aqui interessados em literatura e magia, que gostariam de algumas dicas para começar os seus estudos arcanos. Né? Por onde eu começo a estudar literatura e magia, quais são os livros assim, né, que nós consideraríamos referenciais. Então, a partir dessa estrutura, pergunto, né, a Márcia Luísa, qual é o mapa astral de Edgar Allan Poe? Eu acho que eu vou ter que ficar em pé, para poder ter um pouco de distância aqui. Não é nada, não é performático. Tá. Então, aqui mostrando um pouquinho, né, dessas 2 edições da Darkside, temos uma coincidência que amanhã é aniversário de morte do Poe, né? Poe morreu muito jovem, teve uma morte misteriosa, como sabemos, e sempre foi um artista muito conectado com a morte, né? Então acho que o mapa dele também vai nos trazer alguns vislumbres, alguns insights desses traços de personalidade. Aqui uma pequena introdução do que é essa mandala zodiacal, né? Isso é um mapa astral, isso aqui é mais ou menos como é feito. Todos nós temos uma espécie de impressão digital astrológica, que é o mapa do céu na hora em que a gente nasce. A astrologia vai falar muito de precisão. Então, assim, por que as pessoas têm o mesmo signo solar, por exemplo, mas são tão diferentes? Porque existe toda essa conjuntura para dar todas as nuances diferentes de temperamento, de personalidade. Então, aqui nós temos os 12 signos e cada signo no mapa corresponde a uma área da experiência humana.
Então, só para ter um exemplo para vocês, na casa 1, que é a casa do eu, nós temos o signo de Áries. Impulsivo, criativo, né? É o nascimento, é quando brota a semente. É um signo que vai falar muito sobre ação. A gente nasce com Áries. Áries é a força que nos desperta a levantar da cama todos os dias. É essa potência vigorosa. É um signo regido por Marte. Então, o deus da guerra, né? Faz muito sentido. E assim por diante. A gente vai ter aqui a casa das posses e dos recursos, atribuída a Touro, regida por Vênus. Temos aí Afrodite cuidando, né, de tudo que a gente valoriza, de tudo que a gente preza, daquilo que a gente gosta de guardar. Terceira, casa da comunicação, Gêmeos e Mercúrio. Aqui, casa de Câncer, fala do lar, da casa, regido pela Lua. Leão, né, regido pelo Sol, é a casa relacionada ao que é lúdico, ao que é divertido. Depois temos Virgem, regido também por Mercúrio, vai falar da rotina, da saúde, do trabalho. É onde a gente trabalha, é onde a gente faz as coisas que a gente faz todos os dias. Depois temos Libra, casa 7, a casa do nós. Então, se Áries é a casa do eu, 7 é a casa do nós. É quando a gente começa a nossa relação interpessoal, quando a gente começa a dialogar. Normalmente quando a gente sai de casa, né? Toda essa parte aqui inferior do mapa são as nossas experiências que vão conduzir à maturidade da parte superior do mapa, a partir de Libra. Depois temos Escorpião, regido por Plutão. Então aí temos toda a potência de Hades, né, e seu reino sombrio, na casa do sexo e da morte. Vamos falar sobre os tabus. Em seguida temos Sagitário, regido por nada mais, nada menos do que o próprio Zeus, o Júpiter. É a casa das longas viagens, das grandes viagens geográficas e viagens mentais também. É onde a gente encontra os nossos mestres. Depois nós temos Capricórnio, que é regido por Saturno, Deus Tempo, é a casa da vocação. É a casa onde a gente escala a montanha mais alta, né, em busca do que a gente realmente quer na vida. Em seguida, Aquário, regido por Urano, é a casa dos amigos, dos grupos, do coletivo, é onde estamos agora. E depois, finalmente, Peixes, regido por Netuno, águas muito profundas. É uma casa extremamente misteriosa que, na astrologia clássica, estava associada às prisões, aos asilos, aos lugares de confinamento, aos manicômios, aos hospícios. E hoje em dia a gente chama de a casa da transcendência. É o momento em que a identidade que surge, muito potente em Áries, e que vai aprendendo todas essas nuances da vida, né? A casa, o trabalho, o amor, as parcerias, os amigos, a vocação, as viagens, os sonhos, os mestres. Em Peixes, tudo se dissolve, vida, morte e vida, para que a gente possa renascer no ano seguinte, em Áries novamente. Então, essa foi uma breve explicação, um pequeno passeio astrológico, para que, olhando o mapa de Paul, eu possa falar com vocês um pouquinho sobre a vida e a obra dele. Aqui a gente tem o mapa do Paul, mesma mandala zodiacal que eu acabei de mostrar para vocês, e aqui a astrologia parece um pouco assustadora assim, no primeiro momento, porque é essa linguagem muito simbólica e muito cifrada, né? Ela é toda baseada nesses símbolos. Ela vem da astronomia, ela vem de outros conhecimentos. A gente trabalha com as chamadas efemérides, que vão nos dizer o que está acontecendo no céu, né, num determinado momento. E um detalhe antes de começar aqui é que a astrologia é um convite a gente se dar melhor, a gente se conhecer melhor e conhecer melhor, de maneira muito empática e compassiva, as pessoas com as quais a gente lida e se relaciona. Eu brinco que não existe pessoas compatíveis e pessoas incompatíveis, né? Todos nós temos pontos de contato, de compatibilidade e também pontos de atrito. O mapa explica um pouquinho isso, né? Em suas mínimas nuances. Então você raramente vai ter, por exemplo, eu sou pisciana, mas o meu ascendente é em Áries. Então isso já dá um toque para o meu Peixes, né? O Peixes é muito sonhador, é muito idealista, é um signo mutável, mas o ascendente Áries, ele já é mais
ele já é um signo cardinal, ele já é um signo que faz você se movimentar, ele já é mais agitado, ele já é um pouco irascível, ele já gosta um pouco mais de briga, ele já é mais enérgico. E a minha lua é em touro, e aí já vai modalizar de novo, porque, poxa, a lua é um lugar de segurança emocional, então enquanto taurina eu preciso de segurança, de estabilidade, eu não gosto de mudanças, uma coisa que o ariano, por exemplo, gosta, né? Então aqui, rapidamente, eu vou falar só de alguns pontos muito rápidos aqui. O Paul é um capricorniano, né, regido pelo tempo. A ideia do Capricórnio, o Capricórnio tem um senso de responsabilidade e de dever muito grande. Quando a gente diz que uma pessoa é saturnina, a gente está falando um pouco da seriedade dessa pessoa. Em contrapartida, quando você diz que a pessoa é jovial, jovial vem de Júpiter. Então são os dois pontos, né? As duas oposições antitéticas. Você tem de um lado o Júpiter, o jovial, o alegre, o otimista, e o outro lado o saturnino, que não é exatamente pessimista, mas ele é mais sóbrio, ele é mais denso, né? Ele vê muito a estrada com seus devidos percalços. Então, a natureza de Paul, o signo solar do Paul, digamos assim, é Capricórnio, o que traz a ele essa coisa de ambição, obstinação, determinação e foco. Por outro lado, ele tem ali, né, o signo que estava despontando ao leste quando ele nasceu era Escorpião. E isso diz muito sobre o Paul. Paul é um autor que mergulha nesses tabus escorpianos. O Paul é um autor que tem uma literatura que visita esses reinos quitônicos, né? A gente vai lembrar que no Gato Negro, por exemplo, Gato Preto, o gato se chama Plutão. Então, ele é um autor regido por Plutão. Aqui ele tem um ponto, junto com o ascendente dele, Escorpião, ele tem um ponto que a gente chama de a cabeça do dragão. Todos nós nascemos com esse ponto, é um ponto virtual, lunar. Você tem a cabeça e a cauda do dragão. A cauda do dragão é o que a gente precisa deixar ir para ser mais pleno. E a cabeça é para onde a gente precisa rumar para alcançar os nossos objetivos de forma mais conscienciosa, né? Então, a cabeça do dragão do Paul está dizendo que ele precisa confiar mais em si. Ele precisa olhar um pouco mais para ele. Curiosamente, na primeira casa, que é a casa do eu, ele também tem Urano, que é o signo do futuro. São os visionários, né? Urano, o planeta de Aquário. Então, aqui, essa primeira casa dele é uma casa bastante escorpiana, mas tingida ali por essas energias, né? A energia de Urano em Aquário, aqui, né? Tudo em Escorpião. Mas ele tem também na primeira casa, né? No que diz respeito ao eu do Paul, ele tem Saturno. Saturno é o nunca mais do Corvo. Saturno é aquilo que vai te falar: você quer fazer isso? Não vai dar certo. Você quer fazer isso? Não vai dar certo. Então, assim, normalmente as pessoas que têm Saturno na primeira casa, elas problematizam tudo. Elas têm uma ideia, mas aí logo elas falam, melhor não. E o Saturno de Paul está em também contos como, por exemplo, o Demônio da Perversidade, que ele vai falar desse nosso impulso de autossabotagem. É muito esse Saturno na primeira casa. Na segunda casa ele tem Netuno, idealista, né? Sonhador, na casa dos valores. Em Sagitário, extremamente aventureiros. Na combinação de Netuno com Sagitário, por exemplo, eu acho que estão todos os contos dele, e o único romance, o Gordon Pym, que são os contos dele que vão falar do mar, né? Ele tem muitas aventuras macabras, sombrias, sinistras, passadas no mar. É a influência desse Netuno. Depois, na casa 3, a casa da comunicação, ele é abençoado com o Sol, a energia vital, né? De onde ele extrai o máximo de vigor dele. Ou seja, uma pessoa talhada para a comunicação. Já estava presente no mapa. Não satisfeito, ele tem Mercúrio, que é o signo também que vai falar de comunicação ali, né? O planeta, perdão, que vai falar de comunicação junto, em conjunção com o Sol, dando um reforço extra para facilitar todas as interações dele, a escrita, a fala. Ele é um excelente orador,
né? Em 1845, que foi o ano em que ele encontrou sucesso, um raro sucesso, numa vida de muitos fracassos e de muita miséria, em 45, que é o ano que o Corvo faz um sucesso estrondoso, ele fazia uma pequena performance nos saraus da cidade, né? Então ele diminuía a luz e ninguém lia tão bem o poema dele quanto ele próprio. Lembrando que Poe, falando um pouco biograficamente, Poe é filho de 2 atores. Infelizmente ele não teve muito contato com esses pais, os pais morreram quando ele era muito jovem, quer dizer, o pai abandonou ele e a mãe e os 2 irmãos. A mãe faleceu depois e cada filho foi mandado para uma família diferente. A irmã dele foi mandada para uma casa, o irmão para outra, e Poe foi parar na casa dos Allan, né? O Poe é o nome realmente dos pais dele. Os Allan é o nome que ele acabou adotando porque era a família que não o adotou legalmente, apenas o abrigou. Ele teve incontáveis problemas com essa família. O pai era um escocês, comerciante, que odiava a arte, odiava a poesia, falava que não era coisa máscula e que Poe tinha que estudar para o comércio. E Poe, com todo o seu talento, desde muito novo, um sonhador, um apaixonado, teve vários atritos com esse padrasto, entre aspas, até que finalmente o padrasto se casa novamente, tem outros filhos e, muito abastado, muito rico, faz questão de excluir Poe do testamento. Poe tem uma vida de muita dificuldade, mas sempre sonhando com a arte, sempre sonhando com as publicações. Foi um excelente jornalista, foi um excelente crítico literário, queria muito ser apenas um poeta, acabou escrevendo os contos por outros motivos. E, enfim, então aqui nós temos essa tendência à comunicação, né? Mas também temos esse ponto virtual chamado Chiron, que é o curador ferido. Então nós temos aqui a ferida profunda do Poe, na casa da comunicação também. Avançando na casa 4, que é toda pisciana, ele vai ter Vênus, Lua e Plutão. Vênus, Lua e Plutão é um pouco a condensação da obra do Poe, né? A Lua, que vai falar sobre o lar, a queda da casa de Usher, né? Essa Vênus entretecida, Afrodite entretecida com Hades, né? A deusa do amor e da beleza, de mãos dadas com o deus da morte. Então toda essa obra também muito mórbida do Poe se encontra aqui. Ali adiante a gente vai ter Júpiter na casa 5, que é essa casa do divertimento, da potencialidade, e ali a gente tem outro ponto virtual. Lá para cima não significa que não tenha nada acontecendo nessas áreas da vida do Poe, mas ele não tem planetas, né? Ele tem signos, mas não planetas. E finalmente nós temos um Marte na casa 12. Essa casa que eu falei para vocês, que é uma casa muito misteriosa, muito elusiva. E o que acontece com Marte na casa 12, que é a casa do confinamento? Dificuldade para se colocar, dificuldade para dizer o que quer, para se impor, né? É uma pessoa que vai ter o seu deus da guerra aprisionado no reino de Netuno. Então tem toda uma dificuldade, acumula muita ira, e aí quando explode, deságua toda essa torrente caudalosa. Indo ali são os aspectos dele que eu vou falar um pouquinho agora em conjuntura com a obra, né? Pode passar. Pode passar. Só uma coisa interessante, Capricórnio é representado na astrologia por uma cabra, né, montanhesa com rabo de peixe. E isso é interessante pensar também que daqui para cima é a racionalidade e daqui para baixo a emoção, né? A gente está em águas profundas com essa cauda. E ali o escorpião. Então, como eu comentei com vocês, Capricórnio, o signo solar dele, esforço, disciplina, perseverança, responsabilidade, rigidez, apreço pelo que é durável, obstinado, propósito da alma, pressão constante, muita autocrítica por conta desse regente Saturno, o místico, que é prático. Ele, inclusive, uma das últimas coisas que ele faz é o Eureka, que é um tratado astronômico, né, que vai muito para esse campo do místico. E ali, Escorpião,
Mistério, morte, transformação, erotismo, intensidade, tabu, busca pelas profundezas, redenção da sombra, metamorfose, aquele que para no limiar. Então, avançando, todas essas frases são do Poe, extraídas da correspondência íntima dele, né? Ser controlado pelos outros é garantia de ruína. Então, eu estou atribuindo aí essa frase que a gente vê muito na obra dele, né? Poe tem vários contos em que você tem relações desiguais de poder e de subversão e de transgressão também, quando essa opressão e esse confinamento se tornam insustentáveis. Eu atribuo isso ao Urano e Saturno na casa 1, né? O Urano quer liberdade, o Urano quer independência e autonomia, e o Saturno puxa. Então ele tem aqui um pequeno cabo de guerra, a casa que diz quem ele é. Então é alguém que precisa do olhar do outro, da validação do outro e da parceria, né? Ele dizia, quando criticavam que os contos dele eram vulgares em seu horror, ele falava, o artista precisa ser lido, e as pessoas estão me lendo, as pessoas estão lendo, né? Então ele queria ser visto, ele queria que estabelecesse as relações de poder, mas por outro lado ele não suportava ser controlado. Pode passar para o próximo. Um estranho que estaria sempre na minha presença, ascendente em oposição com o Sol, né? Então aí o Capricórnio do Sol está brigando com o ascendente Escorpião. Ele tem vários traços na obra sobre duplos, os doppelgangers, né? William Wilson, por exemplo, que ele encontra esse sósia, esse clone, e que uma chave muito wildiana do retrato de Dorian Gray, quando você destrói o seu duplo, você morre, né? Vocês estão vinculados. Morella é um outro conto dele que vai falar também do duplo, né? Ele volta e meia, o homem na multidão, ele volta e meia fica inquieto com e se tivermos um duplo? Duplicidade, e como que você aproxima o eu do outro, e como você faz as pazes com as suas personalidades internas. A sua sombra, né? É a própria assimilação da sombra. Vivo em um ininterrupto devaneio de futuro. O Poe tem um conto chamado Breve Colóquio com uma Múmia, em que eles conversam com uma múmia egressa, né? De outros tempos do Egito. E a múmia fala que o passado era muito melhor. E eles ficam tentando impressionar a múmia com coisas do futuro, avanços tecnológicos. E tudo que eles falam, a múmia fala, mas no Egito já tinha isso. Mas a gente fazia isso 1000 vezes melhor. E a conclusão do narrador eu vou me mumificar e só quero acordar lá para 2045. E é isso, eu nunca me dei bem aqui. Então ele tem muito essa angústia. Ele, ao mesmo tempo que é extremamente nostálgico, uma pessoa que adorava a antiguidade clássica, que mergulhou com profundidade em seus estudos de latim, que adorava os gregos, adorava as referências bíblicas, ao mesmo tempo, e se sentia muito deslocado na contemporaneidade, mas ao mesmo tempo, talvez por esse Urano revolucionário, transgressor, rebelde, anárquico, na primeira casa, impulsionando ele aquilo que ainda não foi visto, não foi feito, não foi criado e não foi inventado, ele tinha essa permanente angústia de dificuldade com o tempo presente e está sempre sonhando. Tem a ver com Capricórnio escalando essa imensa montanha, né? Se você olhar as fotos das cabras montanhesas, que são os animais associados ao signo de Capricórnio, são fotos muito impressionantes, porque você tem montanhas absolutamente íngremes e as cabras estão ali. Então é essa tenacidade, essa obstinação que faz parte disso, e sonhando com o que ainda não veio, né? O que talvez sequer virá, mas era uma criatura de futuro. Poe é um compósito tão interessante, né, de descobertas e de pioneirismo, porque ele é tido como o inventor do conto do detetive, por exemplo, né? Antes do Sherlock Holmes, a gente vai ter o investigador do Poe na Rua Morgue, na Carta Roubada, Marie Roger. Ele também é tido como um dos precursores da ficção científica. Então, faz muito sentido que ele esteja sempre num sonho, né, no devaneio de futuro.
não fosse a estranha sombra de desgraça que me assombra, poderia ser feliz. E aí eu atribuo esse Netuno na casa 2, que é a casa das posses, dos valores, né? Netuno dissipa o que toca, Netuno traz névoa, a gente não consegue enxergar muito bem onde está o nosso... Onde a gente tem Netuno é a área da vida que a gente tem mais dificuldade de ver as coisas tais como elas são. E no caso de Paul também, tem uma coisa aqui, um dado biográfico que a gente tem que falar, ele tinha um sério problema com álcool, né? Vários relatos de amigos dizem que não é que Paul bebesse demais e bebesse até cair. Paul tinha uma intolerância fisiológica ao álcool. Então, assim, se eu tomasse meia garrafa de vinho com ele tomasse um gole, ele ficaria muito, muito bêbado. Ele quase entrava num coma alcoólico. E era uma pessoa que, de fato, tinha esse vício. Os vícios em relação ao álcool, sobretudo, estão ligados a Netuno. Próximo. A última e única coisa que ainda me encorajava a viver foi cruelmente arrancada de mim. Não quero e não vou mais continuar vivo, mas antes devo cumprir o meu dever. Como um bom capricorniano, a responsabilidade se impõe até em face da possível morte. Não quero mais viver, mas vou cumprir meu dever, né? Então tem toda uma coisa metódica. Outro dado biográfico do Paul é que durante um pequeno período ele foi resolver que queria ser militar. Então ele entra numa academia militar muito prestigiada nos Estados Unidos. É uma dificuldade para aceitar, porque ele não tem histórico militar, mas ele cisma que ele quer. Não, para mim a carreira militar é a melhor coisa, eu sou disciplinado, eu vou acordar cedo, vai ser ótimo. Aí ele entra, é um desastre, ele passa todos os treinamentos militares fazendo poesia, inclusive ele publica independente um livro de poesia. Os cadetes ajudam ele a pagar numa editora, ele faz um livro independente nesse período. E aí todo o esforço que ele fez para entrar, ele tem que fazer 3 vezes mais para poder sair da academia militar. Porque você só saía se fosse expulso. Então aí ele começa a fazer várias coisas para se sabotar e ser expulso. Na morte daquela que era minha vida, recebi uma nova existência. Mas, meu Deus, como é melancólica, né? E aí, quando a gente diz que você tem planetas em conjunção, eles se misturam, eles se mesclam. Você não consegue dizer quando um começa e quando o outro termina. Ele tem Vênus e Plutão como se fosse uma coisa só. Como eu falei com vocês, é Afrodite e Hades, né? Misturados. Então, toda a história de amor vai falar da morte. E todas as histórias de morte vão ter um elemento muito afetivo, né? Ele famosamente declarou que não há tema melhor para a poesia do que a morte de uma bela mulher. Então isso está muito ligado a essa Vênus com Plutão em peixes ainda por cima, o sonhador, o idealista. A senhora sabe muito bem como sofro quando esmagado pela tristeza. Então, de fato, era uma pessoa que ficava esmagada pela tristeza, paralisada. Ele tinha a Lua, que é o nosso pântano emocional, né? A Lua é o lugar para onde a gente corre quando tudo vai mal. Mas há um risco muito grande no conforto que a Lua nos oferece da gente não conseguir sair dali. Então, dando exemplo para vocês da vida pessoal. Minha Lua é em Touro, né? Então, quando tudo está mal, eu vou para os confortos venusianos de Touro, né? É a beleza, é a arte, é a comida, mas aquilo ali faz com que você fique estagnado. Então a gente tem que saber visitar a Lua, mas também encontrar sempre a porta de saída, né? Então ele aqui com Plutão, que já é subterrâneo, já é o underworld, misturado com esse pântano da Lua, para ele qualquer desavença, qualquer dissabor, qualquer perda, e foram incontáveis ao longo da vida dele, né? A mãe, a madrasta, amigos, a esposa. Então, todas essas perdas foram se juntando e fazendo com que todo o ímpeto dele, capricorniano, de subir a grande montanha, fosse sendo afetado por uma certa morosidade, uma certa letargia melancólica e, quiçá, depressiva. Fiz do cemitério o nosso lar. Plutão na casa 4. A casa 4 é a casa da casa, é a casa do nosso lar. E ele tem a morte lá, né? Então, a queda da casa de Usher, por exemplo, em que você tem
essa deliciosa ambiguidade em distinção, né? A casa de Usher é a dinastia dos Usher ou é a casa, a mansão em si? É um pouco as duas coisas. Para Paul, elas estão ligadas. A família e a casa representam uma coisa só. O senso de lar está na familiaridade que você tem com as pessoas que você ama, e quando você perde uma coisa, você fica destituído, você fica miserável, você fica desamparado. O que chamamos de morte é uma dolorosa metamorfose. É o próprio escorpião, né? O escorpião é o signo das pessoas que morrem incontáveis vezes em vida e que voltam, né? É o imenso signo da metamorfose, né? A minha mestra de astrologia costumava dizer isso: você encontra um escorpiano em várias fases da vida, ele está diferente, tem alguma coisa diferente nele, já morreu e já voltou, já morreu e já voltou. Então, ele de fato via a morte como uma metamorfose. Não à toa, ele tem vários contos de pessoas enterradas vivas, pessoas que quase morrem e que voltam, né? Tem essa ansiedade de compreender que a morte é inexorável, todos nós vamos passar por ela. Mas ele sempre encontra subterfúgios para esses mortos, né? Nunca mortos voltaram tanto à vida, ainda que fantasmagóricos, como na obra do Paul. Durante tais acessos de inconsciência absoluta, passei a beber, só Deus sabe com que frequência e com que liberalidade. Meus inimigos acabaram, logicamente, atribuindo a insanidade à bebida e não a bebida à insanidade. Em astrologia, quando você tem uma quadratura, que é um aspecto tenso de um planeta com o outro, isso cria uma espécie de atrito. Ele tinha a morte com Netuno, que é o planeta que vai falar de vícios, né? Então, de fato, beber era um jogo muito perigoso, quase fatal. O próximo aí. Eu te amo de verdade, embora o sentimento brote das profundezas mais passionais do meu coração, é um amor absolutamente espiritual. Muito se fala, né, sobre essas mulheres idealizadas do Paul, desses amores intensos e ardorosos, mas ao mesmo tempo muito castos, né? E isso se explica um pouquinho porque a Vênus dele está em Peixes, esse signo que vai falar de dissolução do self, do ego, transcendência, né? A absorver o outro a ponto de virar o outro. A frase famosa do Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, né? Eu sou Heathcliff, aquela profunda identificação com o ser amado. Isso é muito Vênus em Peixes. E são muito místicos também, né? Quando toca em Peixes, cai num lugar não só da idealização e da fantasia, do delírio, mas do misticismo. Sou ambicioso, a não ser por provocação. Não sou ambicioso, a não ser por provocação. De vez em quando, sinto-me tentado a superar um tolo, simplesmente por detestar a ideia de que um sujeito imbecil possa achar que é superior a mim. Então aqui, de fato, é esse Marte dele, aprisionado na casa de Peixes, querendo lutar, querendo brigar, querendo sair. Marte é o planeta que não faz com que a gente não leve desaforo para casa. É onde a gente é vigoroso. A potência sexual, tudo nosso que ferve, que fervilha, que está em ebulição, está em Marte. E ele vai ter esse planeta na casa de Peixes, né? Então, pedindo doçura, pedindo paciência, pedindo compaixão. Então, aqui explica um pouquinho essa coisa dele dizer que ele se sentia tentado a brigar e a ser ambicioso, a ser competitivo, quando ele sentia, não, aí já é desaforo demais, fulano de tal fazer isso, eu posso fazer melhor. Aí o crédito das imagens, eu procurei usar para essa apresentação só imagens do século XIX, muitos pré-rafaelitas que adoram. E, então, Enéas, pode vir. Tanto difícil a gente continuar agora, né? Depois desse mergulho no mapa astrológico de Paul e dessa fala que nos convida a... Vamos fazer. A gente podia fazer uma sessão, deles, senão o professor vai ficar exposto aqui. A gente cogitou, inclusive, ter uma sessão especial da FLISM, que a gente poderia depois fazer um mapa astral, enfim, para as próximas edições. Enquanto a gente vai, né, já para a nossa reta final desse painel, mas também para deixar aí 10 minutos para a gente conversar um pouco, Márcia Heloísa, uma pergunta rápida, né, a respeito de tudo isso que nós vimos, Heloísa. Até que ponto, né, esse fascínio com Paul, fascínio com astrologia e também com outros saberes, práticas, conhecimentos arcanos, até que ponto isso influencia o teu trabalho como editora? E, obviamente, é uma pergunta a respeito de um selo específico chamado Magicae,
um selo da Dark Side Books que trata justamente de assuntos relacionados à magia. Eu tenho uma grande parceira, colega, amiga, chamada Nilsen Silva. Ela é editora da Dark Side, ela edita Dark Love, que é o selo predominantemente feminino da Dark Side, Dark Love Classics, autoras clássicas, e era um sonho antigo nosso, trazer alguma coisa de magia, alquimia, tarô, astrologia, cristais, para a Dark Side. A gente lutou durante um tempinho até ter a aquiescência dos nossos chefes, e com isso surgiu esse selo. Começou modesto, tímido. A gente fez assim, essa coisa delicada, foi uma coleção. E por muita sorte, por muitas bênçãos, foi um sucesso, e hoje em dia é um selo da Dark Side, onde a gente tem publicado livros de Wicca, né, livros sobre rituais. Tem uma pequena série chamada Pequenos Manuais, que são textos introdutórios. Então a gente tem Wicca, cristais, astrologia que você trouxe, né? Pode fazer um sorteio especial. Uhum. E aí tivemos também, um dos destaques do ano essa Bíblia clássica do tarô da Rachel Pollack, uma grande taróloga, uma grande professora. Rachel tem uma coisa muito interessante, assim, ela era professora de tarô, mas também professora de literatura, e fez colaborações muito incríveis. Ela trabalhou com o Gaiman, ela trabalhou com o McQueen, ela foi quadrinista, né, durante um tempo para DC, e então ela traz um pouco de toda essa experiência dela. Originalmente crescida numa família judaica, então muito conhecimento de Cabala. Ela traz conhecimento bíblico, conhecimento de Cabala, ela traz os estudos dela de alquimia, tudo está nesse livro. Fale um pouquinho dele, porque afinal de contas, estamos com o tradutor desta obra. Esse é a primeira obra que a gente traz assim, para cumprir, né, a promessa feita. Por onde eu começo? Né? Pergunta textos introdutórios aqui, né, para os colegas da editora da UFSM que estão aí. Por onde eu começo a estudar literatura e magia? E eu e a Heloísa separamos 6 obras, sendo que a primeira delas é Rachel Pollack, por uma série de razões. É uma autora que tem romances publicados, tem quadrinhos publicados. Ela foi durante muito tempo roteirista da Patrulha do Destino, da Vertigo Comics, e é uma autora falecida nos últimos meses, então uma grande perda assim, para a literatura e também para os estudos, né, de magia em todo mundo. E com a Bíblia Clássica do Tarô, a gente tem um belíssimo passeio inicial, como a Heloísa mencionou, por todos esses percursos que envolvem literatura, que envolvem simbologia psicanalítica, especialmente, né, a psicanálise analítica de Jung, envolve Cabala, envolve numerologia, e tudo isso num livro escrito com uma fluidez, né, muito especial. É quase como se a Rachel estivesse, né, do nosso lado, enquanto vai visitando cada um dos arcanos maiores e dos arcanos menores. Ele é um livro vendido como um curso prático, né, de tarô. É um curso, inclusive, o livro ele decorre de um curso que a Rachel ministrou durante vários anos com uma outra grande autora. Vai finalizar aqui as nossas indicações, que é a Mary Greer, e acho que é um belo livro, né, para começar esse percurso. Em segundo lugar, eu separo aqui uma exemplificação da utilização de magia enquanto fomento à criatividade, que é a obra, né, do Ítalo Calvino, O Castelo dos Destinos Cruzados, que muitos, né, de vocês já leram, já estudaram, né, e que é um romance escrito assim, de um modo minimamente curioso, né, com a utilização do tarô enquanto um sistema, né, simbólico que envolve personagens arquetípicos para conduzir histórias, né? Então, Calvino menciona, né, que durante o processo de escrita desse livro, as cartas iam sendo tiradas e a própria tiragem das cartas ia conduzindo muitas dessas histórias ou desses caminhos cruzados presentes, né, em cada um dos contos. Nós não poderíamos não mencionar aqui Alan Moore, né, quadrinista também, mago, né, que tem toda uma série assim, de performances mágicas, né? Algumas dessas performances foram registradas nesse álbum, né, especial chamado Palavras, Magias e Serpentes,
que é uma quadrinização de 2 apresentações mágicas de Alan Moore feitas por Ed Campbell, né, que é o parceiro dele num quadrinho que muitos de vocês conhecem, que é From Hell. Além disso, nesse volume tem uma longa entrevista com o Moore a respeito de literatura, imaginação, magia, ritual, entre outras experimentações simbólicas, artísticas, né, que o Moore e o Steve Moore, né, que é um dos grandes amigos dele, parceiros dos estudos arcanos, né, fizeram nas últimas décadas. Além do Alan Moore, né, para aqueles que estão querendo também indicações, né, críticas de estudos literários, obra fundamental, Otávio Paz, meus alunos de Greco-Latina já me viram falar muitas vezes desse livro. É um livro sobre poesia, profecia, alquimia, sobre xamanismo, sobre um período na história em que não havia diferença entre magia e poesia, entre a produção da história e a vivência de determinadas práticas, além de ser um livro de crítica escrito por um poeta. Então, O Arco e a Lira é um dos livros mais belos e mais instigantes que nós temos à nossa disposição, especialmente aqueles que trabalham com literatura e com poesia. E, além dele, também temos um brasileiro aqui, o Cláudio Viller. O Cláudio Viller é um grande tradutor, né, de poesia beat no século XX, e o Cláudio Viller fez uma tese de doutorado sobre poesia e gnosticismo. Essa tese foi transformada em livro, Um Obscuro Encanto, em que ele vai estudar todos os grandes poetas do Ocidente que tiveram relações diretas ou indiretas com sistemas mágicos ou arcanos. Então é um livro sobre cultura, né, no medievo, sobre cultura latina, mas também sobre cultura poética francesa, inglesa, europeia, de forma geral. Nós temos o Rodorovsky aqui, que muitos de vocês conhecem, né, um cineasta, quadrinista também. O Rodorovsky tem um livro sobre tarô, que eu colocaria ao lado da Rachel, mas eu sugiro a Rachel, e depois a gente pode ler o manual do Rodorovsky sobre tarô. É a diferença entre um livro escrito, né, por uma mulher e por um homem, né? O Rodorovsky é mais assertivo, ao passo que a Rachel é mais sugestiva, né, no que ela vai interpretar das cartas. Mas esse livro é muito interessante, chamado Psicomagia, porque é uma prática, né, de autoanálise, de autoconhecimento que o Rodorovsky vai desenvolver com uma série de analistas, né, em consultório, para que a gente possa tratar das nossas próprias doenças afetivas, emocionais, né, através dessa prática que ele vai denominar de psicomagia. Como começamos com uma mulher, eu termino com uma outra mulher, que é a Mary Greer. Esse é o único livro que não está traduzido ainda, tá? Fica uma dica aqui, ainda não está traduzido para o português brasileiro, mas quem sabe em breve. Queridos, é um livro maravilhoso, chamado Women of Golden Dawn. A gente já está um pouco cansado, né, das sociedades secretas lideradas por os homens e todas essas histórias a respeito, né? E nesse livro, a Mary Greer vai recontar a história da Golden Dawn a partir de 4 mulheres. 4 mulheres no final do 19 que foram poetas, que foram escritoras, que foram atrizes, que foram produtoras culturais, né, e que deixaram, né, nas suas vidas um grande aprendizado, enfim, para todos nós. Então, a pergunta, né, por onde eu começo a estudar a relação entre literatura e magia, aqui estão algumas indicações. E com isso, finalizamos, né, pergunto a Márcia Heloísa onde é que as pessoas aqui podem te encontrar, nas redes sociais, enfim. Como uma pisciana, não tenho. Eu não tenho redes, mas eu vou deixar depois o meu e-mail de contato da Darkside, então quem quiser continuar conversando sobre a Darkside, mercado editorial, tradução, preparação, revisão, estamos sempre precisando de bons profissionais apaixonados, e quem quiser conversar sobre astrologia também, né? Estou aqui. Essa foi uma brincadeira. É óbvio que a leitura de um mapa é muito mais complexa, demora muito mais tempo, em torno de 2, 3 horas. Então eu tentei fazer um panorama muito breve que homenageasse a festa literária e o próprio Poe, que adorava pequenas farsas, né? Sempre que Poe era convidado para falar de um assunto muito sério, ele inventava alguma coisa. Então, no espírito do Poe, para honrá-lo em seu espírito, eu inventei a brincadeira aqui do mapa, mas então quem quiser depois entrar em contato, pega o e-mail. A gente tem um e-mail de personagens de horror na Darkside, então eu sou a Sally do Massacre da Serra Elétrica. Mas, enfim, é Sally, darksidebooks.com. Então quem quiser continuar esse papo, deixa aqui o meu contato.
Muito obrigada, professor Enéas, professora Raquel e o professor Gerson, que não está no momento. Nós temos do nosso tempinho de 1 hora, 5 minutos, né, para a gente encerrar. O que nos dá tempo para 1, 2 perguntas, 3 talvez, só para a gente não perder essa oportunidade de poder perguntar, né, para a Heloísa a respeito do mapa astral de Paul, mapa astral, Paul, enfim, o que vocês quiserem. Lê, Daniel. Antes de mais nada, parabéns pela palestra. Eu queria perguntar um pouco, acho que talvez surgiria um pouco do Paul, mas sobre a relação de signo e literatura. Principalmente para quem tem interesse de trabalhar, como que você se relaciona, talvez entende melhor o seu signo e como que isso acaba influenciando na literatura, na leitura, numa tradução ou no texto? Esse estudo astrológico, ele permite muito autoconhecimento, né? Foi o que eu falei com vocês. Você se conhece melhor e, consequentemente, você conhece melhor o outro. Existem técnicas desenvolvidas por psicólogos, né, e muitos junguianos que trabalham com astrologia. Eu citaria a Liz Green e o Howard Sars-Portas. Eles têm técnicas que, por exemplo, em análise, no consultório, você fazer a mandala e você colocar as suas personalidades, quem você é em família, quem você é no trabalho, onde elas estão. Isso é muito interessante para a criação de personagens também. Então tem diversos autores que, quando estão rascunhando, elaborando seus personagens, falam, vai ser sagitariano. Eu entendo que ele tem aqui uma coisa um pouco ariana demais e tal. Então, é um conhecimento que agrega estudo de mitologia, né? Um bom astrólogo vai conhecer com profundidade esses mitos. Todos esses planetas são deuses gregos, né? A gente está falando de mitologia, gregos e romanos. E outra coisa interessante também, que eu deixo aqui de dica, é o Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu estudou com a Cláudia Lisboa, ele se formou com a mestra da Cláudia, que era uma alemã que veio para o Brasil e foi parar em Porto Alegre. A dona Emma Costé de Machiville, conhecida amorosamente como Dona Emi. E o Caio fez o Triângulo das Águas, que são contos, né, inspirados nos 3 signos de água: Câncer, Escorpião e Peixes. Então tem todo um espaço aí para você imaginar que todas as características, os traços de cada signo, de cada planeta e das suas conjunturas podem inspirar a criação de personagens e também um mergulho que vai te tornar mais consciente, né, dos seus próprios processos mentais, memórias, trabalhar a infância, trabalhar os traumas, e que isso possa também desbloquear, digamos assim, outras inspirações literárias. Temos mais uma pergunta. Aqui. Quando eu vi pela primeira vez aquele livro, A Bíblia Clássica do Tarô, eu lembrei do livro A Bíblia do Tarô, da autora Sarah Butler, que nome. Eu queria saber se eles têm alguma ligação, se é algum tipo de estudo diferente, se um complementa o outro de alguma forma. Eu diria que sim. A Bíblia do Tarô é parte de uma série, né? Você tem a Bíblia dos Cristais e tem um pouco essa proposta editorial de você trazer muito conhecimento sobre um tema, né? De maneira muito detalhada e muito minuciosa. Eu acho que são leituras complementares, então todos os que estão convidados aí a ler a Rachel, a gente convida a ler também esse outro, que é de uma outra editora. Ficamos muito felizes de estar no Brasil também, disponível. Essa coleção de A Bíblia é muito boa. A diferença aqui é que se trata muito da experiência pessoal da Rachel com o tarô. Ela vai trazer, ela não é aquela autora desagradável, deselegante, que vai ficar toda hora falando dela. Ela não é autorreferente, ela não é ensimesmada, mas ela traz muito da experiência dela. Ela tem um livro muito famoso sobre tarô, que já tinha sido publicado no Brasil, e esse daqui é um livro da maturidade, em que ela revisita esse grande clássico dela própria, e ela fala, eu era arrogante aqui, isso aqui não funciona,
Eu não devia ter falado isso para essa consulente. Essa minha interpretação, eu acho que eu fui um pouco radical. Então a gente se beneficia muito da maturidade dela, em termos cronológicos, porque ela está mais velha, mais experiente, e da maturidade enquanto professora de tarô, e professora de literatura, e romancista, e é muito interessante porque ela traz muito de todos esses universos, né? Então eu diria que é muito completo, mas passa muito pelo filtro e pelo olhar dessa grande mulher também. Ela traz muito da experiência dela. E a Rachel é uma imensa ativista. Ela foi uma das primeiras pessoas a fazer a cirurgia de transição, né? Então, assim, é uma autora trans importantíssima que sempre, lá atrás, imagina, assim, ela foi para a Holanda e ela vai trazer um pouco dessa reflexão dela também, né? Sobre o feminino, é muito interessante. Então, acho que é muito porque é pessoal. Não sei se o tradutor aqui concorda. Concordo. A escolha também vai ao encontro da edição francesa, né? A edição francesa de Wisdom of Tarot, que é o título original da obra, já anuncia como a Bíblia clássica, um pouco, né, nessa chave, né, de ser além de um livro definitivo, que de fato né, pela complexidade, pelo tamanho, mas também por ser um primeiro momento de nós entrarmos, né, numa discussão a respeito de arte, a respeito de literatura, de imaginação, e com uma obra que nos coloca ao lado, né, da Rachel, falando sobre os arcanos, sobre a simbologia. Então, gostei dessa escolha de título e vai um pouco nessa direção também, dialogando, né? Agradeço muito a presença de todos vocês. Vamos ser aqui cuidadosos com o tempo, fechando o nosso painel de 1 hora, também com o próximo painel, né, que vai ser mediado pelo professor Pedro. Agradecendo a vocês, agradecendo Márcia e Luísa, e essa foi a nossa reflexão e o nosso convite para que a gente comece a pensar e pense, né, com mais profundidade a respeito de literatura, magia e imaginação. Muito obrigado.